Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje vamos falar sobre o tema conexão e continência em processo penal. Meu nome é Rodrigo Thiago, sou promotor de justiça no estado de São Paulo há mais de 17 anos e também professor de direito processual penal. Desde já vou pedir que você deixe aquela curtida, aquele seu comentário no vídeo, para que assim aumente o nosso alcance e a gente possa continuar realizando esse trabalho gratuito com vocês por aqui. Se ao final não gostar do vídeo, a aula não for relevante, pode discutir sem problema algum. Então, sem maiores delongas, vamos ao nosso tema de hoje, conexão e continência. E eu já inicio explicando para vocês o seguinte, que no CPP, no Código de Processo Penal, ao contrário do que ocorre lá no Código de Processo Civil, não há uma conceituação específica do que é conexão e do que é continência. Lá no CPC, no Código de Processo Civil, nós vamos ver que há continência quando duas causas tiverem a mesma causa de pedir e as mesmas partes, mas o pedido de um é mais amplo, abrangendo o pedido da outra. Nós vamos ver que há conexão quando há uma identidade do pedido ou da causa de pedir daquela ação. Já no processo penal, não. No processo penal, o CPP ele trouxe, na verdade, hipóteses, situações que vão configurar conexão e situações que vão configurar a continência. Então percebam que não há no processo penal uma conceituação específica do que é conexão e do que é continência. A gente estuda em processo penal situações configuradoras de conexão e situações configuradoras de continência. Esse é o nosso estudo, portanto. Vamos colocar aqui o nosso roteiro de aula para que vocês possam acompanhar. E eu trouxe aqui já uma breve definição, então, do que configura conexão e continência. Eles são fenômenos que constituem instrumentos que permitem um processo único para a apuração de mais de um crime. Instrumentos que permitem um processo único para a apuração de mais de um crime. Venham aqui comigo. Então, nós temos mais de um crime. Nós temos o crime A, o crime B, o crime C, e nós vamos ver que há situações que ocorrerão ou vai ocorrer ou conexão ou continência, em que nós iremos reunir a apuração desses crimes, dois ou mais crimes, em um único processo por meio exatamente da conexão e da continência ou da continência. E aí, vejam bem, eu estou falando então de um critério modificador da competência, porque imagine, eu tenho um processo A em um juízo, um processo B em outro juízo, um processo C em outro juízo, e nós vamos reunir todos em um único juízo. Nós vamos ver qual o critério definidor de qual juízo será o competente para julgamento desse processo, os critérios definidores para tanto. Mas veja, nós vamos reunir tudo em um único juízo. Então vai haver aqui o quê? Uma modificação de competência. Imagine que eu vou reunir tudo no juízo do processo A. Então eu vou pegar o processo B, o processo C, trazer tudo aqui para o juízo do processo A. Eu estou modificando a competência com relação ao processo B e ao processo C. E se eu falo em critério modificador de competência, a gente já chega à seguinte conclusão: conexão e continência são instrumentos que trabalham com a competência relativa. Por quê? Competência absoluta a gente não modifica. Competência absoluta prevista lá na Constituição Federal, esta não se modifica. Então, como conexão e continência, eu já coloquei até aqui no material para vocês, como conexão e continência configuram o quê? Critérios modificadores de competência. Eu estou falando de competência relativa ou absoluta? É óbvio que é de competência relativa, porque a competência relativa ela pode ser modificada. A competência absoluta não pode ser modificada. Então, já fica aqui a primeira ressalva. Quando falamos em conexão ou continência, estamos falando de regras abusivas referentes à competência relativa e não à competência absoluta. E vamos começar aqui o nosso estudo com o tema conexão, portanto. Vamos começar aqui explicando como que o CPP disciplina a conexão, quais são as situações que o CPP fala, olha, aqui há conexão. Nesse cenário aqui, teremos a figura da conexão. A conexão está prevista lá no artigo 76 do Código de Processo Penal, e ela consiste basicamente no quê? Na interligação entre dois ou mais crimes. Nós vamos ver que todas as situações de conexão
nós teremos 2 ou mais crimes. Cuidado, porque com a continência não é bem assim, tá? Nós vamos ver lá na frente. Na conexão, nós vamos ter a interligação entre 2 ou mais crimes. E quais as espécies de conexão que a lei, o CPP, traz para a gente? Traz no rol taxativo, lá do artigo 76 do Código de Processo Penal. Traz basicamente 3 modalidades de conexão e a primeira delas nós vamos ver que ela conta com 3 subespécies. Nós temos 3 modalidades a rigor de conexão, mas a primeira modalidade conta com 3 subespécies. Eu vou explicar para vocês aqui de forma detalhada cada uma delas, portanto. A primeira espécie de conexão que nós temos catalogadas lá no Código de Processo Penal é o que a doutrina chama de conexão intersubjetiva. Conexão intersubjetiva. Na conexão intersubjetiva, nós vamos ter o que aqui? Vários crimes, leia-se 2 ou mais crimes na verdade, e várias pessoas, 2 ou mais pessoas. Essas pessoas, elas podem estar reunidas ou não em coautoria. Reunidas ou não em coautoria. Estando reunidas ou não, nós teremos a conexão intersubjetiva. Não importando se as infrações foram cometidas por reciprocidade. Então, a conexão intersubjetiva, nós vamos ter vários crimes e várias pessoas. Aqui, para a configuração da conexão intersubjetiva, não importa se essas pessoas estão em concurso de agentes, agindo por simultaneidade ou por reciprocidade, que nós vamos ver aqui as subespécies de conexão intersubjetiva. Então, o cerne da questão no que se refere à conexão intersubjetiva é a existência de vários crimes e várias pessoas. Vários crimes e várias pessoas. Então, vamos ver agora quais são as 3 subespécies de conexão intersubjetiva. Quais são as 3 subespécies de conexão intersubjetiva? A primeira delas é a conexão intersubjetiva por simultaneidade. Então, lembre-se aqui, estamos ainda na primeira modalidade de conexão, que é a conexão intersubjetiva, que tem 3 subespécies. A primeira subespécie da conexão intersubjetiva é a intersubjetiva por simultaneidade, também chamada de conexão subjetivo-objetiva, ela também tem esse nome, conexão subjetivo-objetiva, ou intersubjetiva ocasional. E ela está prevista onde? No artigo 76, inciso 1, primeira parte do CPP. E aqui no material eu marquei de verde para vocês a parte que se refere à conexão intersubjetiva por simultaneidade. A competência será determinada pela conexão se, ocorrendo, vejam bem, 2 ou mais infrações, temos que ter 2 ou mais infrações para a ocorrência de conexão, houverem sido praticadas ao mesmo tempo, aqui tem que ser ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas. Por várias pessoas reunidas. 2 ou mais, nós temos 2 ou mais infrações praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Essa é a conexão intersubjetiva por simultaneidade. Conexão intersubjetiva por simultaneidade. Então percebam aqui o seguinte: o que a gente tem que ter aqui? Mais de uma infração, 2 ou mais infrações, e várias pessoas praticando esse crime ao mesmo tempo. Aqui nós não falamos ainda em concurso de agentes. Essas pessoas não estão agindo em concurso de agentes, não estão previamente ajustadas para a prática de uma infração penal. Não, aqui é por simultaneidade. São mais de uma infração e várias pessoas praticando, mas sem ajuste prévio. O exemplo clássico: várias pessoas saqueando um supermercado sem terem combinado. Imagine também uma outra situação: um caminhão de carga caiu na rodovia, o motorista desce lá, conseguiu sair sem ser ferido, desesperado ali tentando proteger aquela carga que caiu do caminhão, e várias pessoas vão passando ali subtraindo os bens que caíram daquele caminhão, que caíram daquela carga que ele trazia na ocasião.
Então, vejam, nesse caso, essas pessoas que efetivaram essa subtração, elas não estão agindo em concurso de agente. Elas não estão agindo em concurso de agente, elas passaram ali de forma ocasional, por isso que ela também tem esse nome de intersubjetiva ocasional, passaram ali de forma ocasional e decidiram praticar vários crimes de furto, cada um praticando um crime de furto, várias pessoas praticando mais de uma infração penal ao mesmo tempo. Várias pessoas saqueando o supermercado que estava aberto ali por alguma razão, fora do horário, por exemplo. Várias pessoas saqueando a carga que caiu de um caminhão em um acidente. Então percebam, são pessoas que estão agindo ali simultaneamente, mas não em concurso de agentes. Essa é, portanto, a conexão intersubjetiva por simultaneidade, subjetiva objetiva ou intersubjetiva ocasional. Lembre-me nesse nome ocasional aqui, porque vocês afastam da conexão intersubjetiva por simultaneidade a hipótese de concurso de agentes. A hipótese de concurso de agentes é a próxima que a gente vai estudar, mas não essa aqui. Na conexão intersubjetiva por simultaneidade, anotem isso, não há ajuste prévio entre os criminosos, entre as pessoas que estão cometendo o crime. Não há ajuste prévio entre elas. É uma situação totalmente ocasional. Mais de um crime e várias pessoas praticando ocasionalmente esses crimes, e isso ao mesmo tempo, certo? Eu deixei o exemplo aqui para vocês. Pessoas desconhecidas saqueando um supermercado. Ok? Essa é a conexão intersubjetiva por simultaneidade. Lembrando que ela é a primeira subespécie da conexão intersubjetiva. E a gente vai para a segunda subespécie de conexão intersubjetiva. Agora sim, a conexão intersubjetiva por concurso, também chamada de concursal. Artigo 76, inciso 1, segunda parte do Código de Processo Penal. Deixei a parte verde também aqui para facilitar a compreensão. Competência será determinada pela conexão se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas por várias pessoas em concurso. Aqui se exige o concurso de crimes, se exige o ajuste prévio entre as partes envolvidas. E vejam isso, embora diverso o tempo e o lugar. Embora diverso o tempo e o lugar. Então nós temos aqui a conexão intersubjetiva por concurso ou concursal. Do que ela difere da conexão intersubjetiva por simultaneidade? Lá, por simultaneidade, as pessoas estão ali de forma ocasional. Não há ajuste prévio entre as partes. Na conexão intersubjetiva por concurso ou concursal, há esse ajuste prévio entre as partes. As partes estão ajustadas para o cometimento dessas infrações penais. Mas percebam, temos que ter mais de uma infração penal, que é um pressuposto aqui para a gente reconhecer a conexão, qualquer tipo de conexão, e principalmente a conexão intersubjetiva. Então, nós temos mais de uma infração penal praticada em concurso de agentes. Uma outra situação que difere a conexão intersubjetiva por concurso da conexão intersubjetiva por simultaneidade. Lá, na conexão por simultaneidade, os crimes têm que ser praticados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Aqui, na intersubjetiva concursal, não. Eles podem ser praticados em tempo e locais diversos, desde que seja mais de uma infração praticada por mais de um agente em concurso de pessoas, ou seja, com ajuste prévio. Então, imaginem que várias pessoas, mais de uma pessoa, decida praticar vários crimes de roubo ou de furto em datas e até locais diversos. Imaginem uma situação que eu até peguei recentemente, um grupo criminoso decide fazer um assalto a uma rede de farmácias em duas cidades diversas. Nós teremos aqui nesse tipo de situação uma hipótese de conexão, por quê? Porque nós temos vários crimes praticados por mais de uma pessoa em concurso de agentes, em concurso de pessoas mediante ajuste prévio. Essa é a conexão intersubjetiva por concurso. Eu deixei o exemplo para vocês aqui também. Indivíduos praticam, o número aqui é totalmente exemplificativo, tá? 5 crimes de furto, 5 crimes de furto no intervalo de 3 meses. 5 crimes de furto no intervalo de 3 meses. Essa é a conexão intersubjetiva concursal. E aí, na sequência, a gente vai para
a terceira e última subespécie de conexão intersubjetiva. Vem aqui comigo, vamos lembrar. Conexão, temos 3 modalidades. A primeira delas, a conexão intersubjetiva. Essa modalidade, conexão intersubjetiva, ela tem 3 subespécies. 3 subespécies que a gente está estudando agora. Já estudamos a conexão intersubjetiva por simultaneidade. Já estudamos a conexão intersubjetiva por concurso ou concursal. E agora vamos estudar a conexão intersubjetiva por reciprocidade. Vamos colocar aqui artigo 76, inciso 1, parte final do Código de Processo Penal. Também a parte verde aqui para facilitar a compreensão de vocês. Haverá conexão se ocorrendo 2 ou mais infrações, sempre ocorrendo 2 ou mais infrações na conexão, houverem sido praticadas por várias pessoas, umas contra as outras. Umas contra as outras. Então, se na conexão intersubjetiva por simultaneidade eu tenho várias pessoas praticando ali mais de um crime na mesma ocasião, mas de forma ocasional, ou seja, sem atuar em concurso de agentes, na conexão intersubjetiva por concurso, eu tenho várias pessoas, mais de uma pessoa praticando mais de um crime em concurso de agentes. Aqui, na conexão intersubjetiva por reciprocidade, eu tenho mais de um crime praticado por mais de uma pessoa, mas umas contra as outras. Imagine aqui uma briga entre grupos rivais. Uma briga entre grupos rivais que gerou ali ferimentos recíprocos, agressões recíprocas, vias de fato recíprocas. Então, nesse caso, haverá a possibilidade de conexão intersubjetiva por reciprocidade. Cuidado com o crime de rixa, viu, gente? Porque o crime de rixa é participar ali da briga, não necessariamente não engloba aqui a questão atinente à lesão, a vias de fato, que configuram infrações penais de natureza diversa. O crime de rixa aqui não entra na hipótese de conexão, por quê? Porque ele é considerado crime único. Várias pessoas ali estão numa contenda ali participando de uma rixa e isso configura um crime único. Agora, se houver lesão ali, isso vai ser apurado de forma autônoma de acordo com cada ferimento provocado. Então, aqui na conexão intersubjetiva por reciprocidade, nós temos mais de um crime, é claro, praticado por várias pessoas, porém, elas não estão agindo de forma ocasional, não estão agindo em concurso de agentes, mas estão agindo umas contra as outras. Umas contra as outras. Essa é a conexão intersubjetiva por reciprocidade. E aqui a gente termina, então, a primeira modalidade de conexão, que é a conexão intersubjetiva, que tem 3 subespécies. Subjetiva, intersubjetiva por simultaneidade, intersubjetiva por concurso e a intersubjetiva por reciprocidade. A gente avança agora para a segunda modalidade de conexão, que aqui não tem mais subespécie, não teremos mais subespécies aqui nas outras modalidades, fiquem tranquilos com relação a isso. Eu sei que isso é chato, né? Nossa, tem 3 espécies de conexão e a primeira delas ainda tem que ter 3 subespécies. É complicado, mas é assim que funciona, não tem jeito. Porém, as demais espécies de conexão, fiquem tranquilos, não tem subespécie. E a segunda espécie de conexão que a gente vai trazer para vocês aqui é a chamada conexão objetiva, também chamada de conexão lógica, teleológica ou finalista. Conexão objetiva, lógica, teleológica ou finalista. Está no artigo 76, inciso 2 do Código de Processo Penal. Haverá conexão se, no mesmo caso, ou seja, havendo a prática de mais de um crime, essas infrações tiverem sido praticadas, umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Então aqui haverá conexão se uma das infrações for praticada para facilitar ou ocultar a outra ou as outras, ou para conseguir a impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Então, o caso clássico aqui, você imagina o sujeito praticou um crime de furto ou de roubo e de repente ele percebe que a conduta dele foi vista por uma testemunha. E aí ele, visando ali a ocultar ou para alcançar a impunidade desse crime de roubo ou de furto, ele decide matar essa testemunha
que presenciou aquela infração penal. Haverá aqui, então, essa conexão objetiva, ou conexão lógica. Por quê? Aquele crime de homicídio foi praticado para assegurar a impunidade daquele crime de roubo. Então, vejam, é uma hipótese de conexão nesse caso, porque o sujeito praticou o segundo crime para garantir a impunidade do primeiro delito. Ou, vamos pegar uma situação tão drástica, imagine que há ali um crime de furto, o sujeito acabou de subtrair sem emprego de violência ou grave ameaça contra ninguém, e quando ele vai embora ele percebe que foi visto por alguém, e nessa situação ele acaba ameaçando, não a vítima, mas uma testemunha que estava ali visualizando. Ele fala: olha, se você acionar a polícia, contar para alguém que fui eu que pratiquei esse crime aqui, você vai ter problemas, eu vou te matar, eu sei onde você mora, conheço a sua família, enfim. Esse segundo crime praticado pelo agente aqui, ele foi cometido com o desiderato, com a finalidade de garantir a impunidade do crime anterior, ou seja, do crime de furto. Essa, portanto, é a nossa conexão objetiva, lógica, teleológica ou também finalista. E a gente avança aqui para a terceira e última hipótese de conexão, que é a chamada conexão instrumental, também conhecida como conexão probatória ou conexão processual. Conexão instrumental, probatória ou processual. Artigo 76, inciso 3 do CPP. Ela vai ocorrer quando? Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Essa é a terceira e última hipótese de conexão prevista no Código de Processo Penal, que é a chamada conexão instrumental ou também conexão probatória. Então aqui, quando que nós vamos reunir esses processos? Quando a prova de um crime puder influenciar na demonstração, na prova de outro crime. Imagine, por exemplo, a ocorrência de um crime de furto e também de um delito de receptação. Há muitas situações ali que a prova do delito de receptação pode influenciar no deslinde, na elucidação do fato referente ao crime de furto. Um outro caso clássico, crime de ocultação de cadáver com relação ao delito de homicídio. O sujeito matou a vítima e, na sequência, acabou ocultando o cadáver. É evidente que a ocultação do cadáver aqui, a prova da ocultação desse cadáver, a forma que ele foi localizado, eventuais digitais existentes ali, DNA, enfim, é lógico que esse crime, a prova do crime de ocultação de cadáver, poderá gerar influência na produção de prova com relação ao delito também de homicídio. Aqui a ocultação de cadáver pode entrar, na verdade, em duas modalidades de conexão, como vocês já devem ter percebido, né? Vai entrar tanto nessa conexão instrumental, ou seja, a prova da ocultação de cadáver pode gerar influência na prova do crime de homicídio. E também na conexão anterior, que é a conexão objetiva, ou conexão finalística, ou conexão lógica, ou teleológica. Por quê? Porque muitas das vezes a ocultação de cadáver tem por objetivo exatamente ocultar a prática do crime de homicídio, ou assegurar a impunidade da prática de um crime de homicídio também. Então, essa é a terceira hipótese de conexão, terceira e última hipótese de conexão que a gente estuda, que é a conexão instrumental, também chamada de probatória ou processual. Eu deixei exemplo no material aqui: roubo e receptação, homicídio e ocultação de cadáver. Então, a gente encerra aqui a questão atinente à conexão, a classificação de conexão, as hipóteses, as situações que o CPP trazem que ele entende que configura a hipótese a situação de conexão. Vamos recapitular então aqui. Nós temos a conexão intersubjetiva, que subdivide-se em conexão intersubjetiva por simultaneidade, conexão intersubjetiva concursal e conexão intersubjetiva por reciprocidade. Depois nós temos a conexão objetiva, ou conexão lógica, ou conexão finalística. E por fim temos a conexão instrumental, ou probatória, ou
processual. São as 3 modalidades de conexão. Então, lembrando que a primeira delas tem 3 subespécies. E a gente avança agora para o estudo da continência. E você vai ver que a continência é muito mais simples do que a conexão. Até porque, com relação à continência, só há 2 espécies de continência, 2 espécies, e nenhuma delas conta com subespécies. Então, é um estudo bem mais simples de ser feito aqui, o estudo da continência. Vamos então avançar aqui no estudo da continência, colocar na tela para vocês. Continência que está prevista no artigo 77 do Código de Processo Penal. Quais são as hipóteses que o CPP trouxe de continência? A primeira delas, continência por cumulação subjetiva. Cumulação subjetiva, também chamada de continência subjetiva. Está lá no artigo 77, inciso 1 do CPP, que diz o seguinte: a competência será determinada pela continência quando duas ou mais pessoas forem acusadas, prestem muita atenção nisso, pela mesma infração penal. 2 ou mais pessoas acusadas da prática da mesma infração penal. Então, vejam, nós temos aqui uma situação de concurso de agentes, 2 ou mais pessoas praticando, só que aqui um único crime, a mesma infração penal no singular, apenas um crime. Olha que sutil diferença entre a continência por cumulação subjetiva com a conexão intersubjetiva concursal. Vamos recapitular. Lá atrás, que a gente estudou agora há pouco, a conexão intersubjetiva concursal, como toda modalidade de conexão, ela pressupõe a existência de 2 ou mais crimes. Na concursal, 2 ou mais crimes praticados por 2 ou mais pessoas em concurso de agentes, ainda que em tempo e local diversos. Aqui na continência por cumulação subjetiva, nós temos também 2 ou mais agentes. Nós temos também um concurso de pessoas, mas nós temos apenas uma infração penal. Um crime, uma infração penal na continência por cumulação subjetiva. Então, guardem bem essa diferença. Na continência por cumulação subjetiva, nós temos a prática de uma única infração penal. Única infração penal. Então, guardem bem o seguinte: na conexão, nós sempre vamos ter mais de um crime, mais de uma infração penal. Não existe hipótese de conexão com um crime único. Aqui, continência, sim. A continência por cumulação subjetiva, ela existe quando há um crime único, apenas uma infração penal praticada por 2 ou mais pessoas. Guardem, então, essa sutil diferença entre a continência por cumulação subjetiva e a conexão intersubjetiva concursal. Ok? Então, essa é a nossa primeira modalidade de continência. Continência por cumulação subjetiva, quando 2 ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração penal. Se 2 ou mais pessoas em concurso de agentes forem acusadas pela prática de mais de uma infração penal, não será o caso de... Vem aqui comigo. Se 2 ou mais pessoas forem acusadas da prática de mais de uma infração penal, não será o caso de conexão, não será o caso de continência por cumulação subjetiva. Se 2 ou mais pessoas praticam mais de uma infração penal, não haverá continência por cumulação subjetiva, mas sim conexão intersubjetiva concursal. Conexão, porque a conexão exige mais de um crime. Agora, se 2 ou mais pessoas forem acusadas da prática do mesmo crime, não será o caso de conexão intersubjetiva concursal, mas sim de continência por cumulação subjetiva. Então vamos avançar aqui na próxima modalidade de continência, que é a seguinte: a continência por cumulação objetiva. Veja como continência é mais simples. Uma por cumulação subjetiva, a outra por cumulação objetiva, também chamada de continência objetiva. Está lá no inciso 2 do artigo 77 do Código de Processo Penal, que diz que ocorrerá a continência no caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal. Hoje, na verdade, esses artigos do Código Penal estão previstos no artigo 70, no artigo 73, parágrafo segunda parte do Código Penal,
e também no artigo 74, segunda parte do Código Penal. Vou explicar para vocês aqui. Aqui, a competência será determinada pela continência quando estivermos diante do concurso formal de crimes, quando estivermos diante da hipótese de concurso formal de crimes. E ele pode ser o concurso formal comum, ou ele pode ser decorrente também do quê? Da aberratio ictus, também chamada de erro na execução, essa matéria estudada lá em direito penal, e também da aberratio delicti, ou resultado diverso pretendido previsto lá no artigo 74, parágrafo 2º do Código Penal. Então, em que consiste, vem aqui comigo, basicamente, a continência por cumulação objetiva ou a continência objetiva. Aqui, nós não temos mais de um acusado. Vejam bem, nós não temos necessariamente mais de um acusado, mas nós temos uma conduta que vai gerar duas ou mais infrações penais. Porque o que é o concurso formal? Vamos lembrar um pouco do direito penal. Concurso material, o sujeito com mais de uma ação ou omissão pratica mais de um crime, mais de uma infração penal. No concurso formal, ele pratica mais de uma infração penal, porém com uma única conduta. Com uma única conduta, ele pratica mais de uma infração penal. Então, o que é a continência nesse caso? Se com uma única conduta, pratica mais de uma infração penal, haverá a possibilidade de reunir todas essas infrações penais para julgamento em um único processo. Haverá aqui a reunião para julgamento em um único processo dessas infrações penais. Então, esse é o concurso formal. E ele pode ser caracterizado lá na aberratio ictus, que é também chamada de erro de execução, quando o sujeito, por exemplo, quer acertar uma pessoa e acaba acertando o alvo pretendido, mas acaba atingindo ali uma segunda pessoa. Então, com a sua conduta, ele praticou mais de um crime, ele praticou mais de um delito, ele atingiu duas pessoas diversas. O julgamento será conjunto. As duas infrações penais serão julgadas em conjunto por força da continência. Ou o resultado diverso pretendido, é o caso clássico que a doutrina traz lá do direito penal, quando o sujeito quer matar alguém e acaba atingindo o patrimônio da pessoa, você atira no sujeito e acaba atingindo ali, causando um dano em determinado objeto, um veículo automotor ou em um imóvel, por exemplo. Se na situação de atingir tanto a pessoa quanto o patrimônio da pessoa, ele irá responder ali pela prática de dois delitos, evidentemente, e aí nesse caso será aplicado ali a regra do concurso formal, que com uma única conduta ele praticou mais de uma infração penal e opera-se aqui a continência por cumulação objetiva, também chamada de continência objetiva, porque com uma única conduta ele praticou duas ou mais infrações penais. Então, fica uma dica aqui para tentar não confundir muito conexão com continência. Na conexão, nós sempre teremos ali dois ou mais crimes. Dois ou mais crimes. Na continência subjetiva, na continência por cumulação subjetiva, nós vamos ter um crime único praticado por mais de uma pessoa. Já na continência objetiva, nós vamos ter aqui mais de um crime, porém cometido com uma única conduta, aplicando-se a regra do concurso formal. Então percebam que nós não temos mais de uma conduta. Com uma única conduta, o sujeito pratica mais de uma infração penal e essas infrações penais serão reunidas no mesmo processo, não por força da conexão, mas sim por força da continência, ok? Então, essa é a diferenciação entre conexão e continência. Tá, mas Rodrigo, eu quero saber mais um pouco sobre esse tema. Vamos lá então, vamos avançar um pouco aqui. Eu trouxe já para vocês a diferença entre conexão e continência. Nós vamos ver aqui como funciona a chamada força atrativa. Força atrativa, também chamada de fórum atrações ou vis atrativa. Artigo 82 do Código de Processo Penal, vou ler para vocês e depois eu explico o que ele quer dizer. Se não obstante a conexão ou continência, ou seja, apesar da existência da conexão ou da continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade da jurisdição prevalente, nós vamos ver qual será, deverá avocar os processos, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos se dará ulteriormente, ou seja, depois, para o efeito de soma ou de unificação das penas. E aí nós temos essa regra também lá na súmula 235 do STJ, que diz:
a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Venham aqui comigo, então vamos explicar o que o artigo 82 do CPP e a súmula 235 do STJ dizem. Bom, diz o seguinte, o 82. Bom, mesmo havendo conexão, nós temos um crime A, um crime B. Vamos trabalhar com dois crimes, fica mais fácil. Nós temos o crime A e o crime B e eles são conexos. Mas imaginem que apesar da conexão, cada crime está sendo apurado, a apuração desses crimes está correndo, cada um com juiz, cada um com juízo. Pode ser em comarca diversa ou não, tanto faz, tanto faz. Então nós temos aqui o crime A, o crime B. O crime A está correndo pelo juízo da vara A, o crime B está correndo pelo juízo da vara B. Mas esses crimes são conexos ou continentes, tanto faz aqui. Havendo conexão nesse caso, e mesmo assim eles estando separados, o juiz prevalente, aquele juiz responsável pela reunião dos processos, nós vamos ver quais critérios que vão definir qual é o juízo prevalente, ele vai avocar o processo. Então imagine que o juiz prevalente aqui seja o juiz do processo A. Ele vai avocar o processo B para ele. Processo B, vem aqui comigo. Ele vai avocar esse processo para ele. Essa é a regra. E aí vai reunir os dois processos para julgamento em conjunto. Porém, isso não vai ocorrer se um dos processos já foi julgado. Se o processo A ou o processo B já foi julgado, já conta com sentença em um deles, não haverá aqui a reunião dos processos nessa fase. O que o artigo 82 diz? Olha, aqui a unificação vai ocorrer lá na execução penal, lá em sede de soma ou unificação das penas. Então, repetindo, processo A e processo B são conexos, mas por alguma razão estão ocorrendo em juízos diversos. O juízo prevalente, vamos trabalhar aqui que seja o A. O juízo prevalente, o A, ele tem que avocar para si o processo B. Tem que avocar para si o processo B. Salvo se ou o processo A ou B já foi julgado. Se um dos processos já foi julgado, nós não vamos avocar nessa fase. Aí quando que vai haver a reunião? Lá na execução penal, para fins de somatório e unificação das penas impostas, tanto no processo A quanto no processo B. Essa é a regra do artigo 82 do CPP, reforçada pela súmula 235 do STJ. Tá, Rodrigo, e qual que é o foro prevalente? Qual que é o foro prevalente, então, nos casos de conexão e continência? Bom, o foro prevalente, nós vamos estudar, está previsto lá no artigo 78 do CPP, que traz as regras de fixação do foro prevalente. Primeiro vamos entender o seguinte, o que é o foro prevalente? É o juízo que vai julgar todos os processos que há conexão ou continência. É o juízo que vai julgar todos os processos. Por quê? A ideia principal da conexão, o cerne principal da conexão e da continência é o julgamento dos processos, dos crimes praticados, mesmo que em cenário diverso, mas se são conexos ou continentes, por um único juiz. E para que isso? Para garantir uma maior celeridade processual e principalmente evitar decisões contraditórias. Um juiz entende de um jeito, outro juiz entende do outro e vira aquela bagunça. Então, por isso que a lei previu essa possibilidade, pelo menos tentou prever essa possibilidade, de reunião dos feitos para o julgamento em conjunto. Agora, se um dos processos já foi julgado, essa reunião dos feitos deverá ser feita em sede de execução penal. E aí, como nós temos aqui um processo A, um juízo A, o juiz A é competente para o processo A, o juiz B para o processo B, nós vamos ter que definir qual que é o juiz prevalente, qual que vai ficar com essa reunião de processos, e os critérios estão lá no artigo 78 do CPP. Primeira regra, tribunal do júri. Tribunal do júri é o primeiro juízo prevalente. Então, se nós temos um crime doloso contra a vida, se nós temos um crime de homicídio, por exemplo, conexo com um crime comum, crime de homicídio conexo com um crime de furto, crime de homicídio conexo com um crime de ocultação de cadáver, crime de homicídio conexo com um crime de estupro. Qual que vai ser o foro prevalente? Tribunal do júri. Tribunal do júri, até pela sua competência constitucional. Nós vamos transferir a competência absoluta do tribunal do júri para outro juiz. Não, nós vamos transferir a competência para os outros crimes
que não é prevista na Constituição Federal, para o Tribunal do Júri. Então, o Tribunal do Júri será o foro prevalente, ele vai ter a força atrativa de trazer os demais processos, os demais crimes conexos, para julgamento pelo Tribunal do Júri. Esse é o primeiro critério trazido lá pelo artigo 78, salvo se a competência para o crime conexo estiver prevista também na Constituição Federal. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês, crime eleitoral. Crime eleitoral. Então, a competência da Justiça Eleitoral também está prevista na Constituição Federal. Então, havendo uma conexão entre um crime doloso contra a vida e um crime eleitoral, nesse caso aqui, como ambas as competências estão previstas lá na Constituição Federal, haverá aqui não a reunião dos processos, mas sim a separação desses processos. Então, o primeiro critério do foro prevalente é o Tribunal do Júri. E depois, qual outro critério para o foro prevalente? Vamos aqui, Tribunal do Júri, o primeiro, que a gente acabou de ver. E depois vamos para a hipótese de concurso entre jurisdição comum e especial. Se houver concurso entre jurisdição comum e especial, ou seja, o crime A é da jurisdição comum e o crime B é da jurisdição especial, por óbvio, o foro prevalente será o da jurisdição especial. Da jurisdição especial, então, será o foro prevalente. Salvo se estivermos falando da justiça militar. Por quê? Porque a justiça militar, meus amigos e minhas amigas, ela tem uma competência específica para julgar as infrações definidas lá nos artigos 9º e 10 do Código Penal Militar. Então, quando a gente fala em justiça militar, sempre vai haver a separação de processos, não se aplicando, conforme a gente vai ver, as hipóteses de conexão e continência nos casos envolvendo crime militar. Mas, por exemplo, um crime eleitoral e um crime comum, o juízo prevalente será o juízo eleitoral. Por quê? Trata-se de jurisdição especial. A justiça eleitoral é uma jurisdição especial e vai prevalecer sobre a jurisdição comum. Então imagine um crime de captação ilícita de sufrágio junto com um delito de furto ou um delito de ameaça. O delito de furto ou de ameaça, por conexo com essa captação ilícita de sufrágio, deverá ser remetido para julgamento lá na jurisdição especial, porque é o foro prevalente no concurso entre jurisdição comum e especial. O item 3 é muito óbvio, né? Concurso entre jurisdição de órgão superior e inferior, órgão de jurisdição superior e inferior, é evidente que vai prevalecer aqui o órgão de jurisdição superior para julgamento da causa. Concurso entre Justiça Federal e Estadual. Esse tema é disciplinado pela súmula 122 do STJ, que diz: compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do artigo 78, 2A do Código de Processo Penal, que a gente vai estudar na sequência. Então, a súmula 122 do STJ diz o seguinte: são crimes conexos. O crime A está lá na Justiça Federal, é de competência da Justiça Federal. O crime B está na Justiça Estadual. Vai ter que haver a reunião desse processo pela conexão. Onde serão reunidos? Lá na Justiça Federal, por força da súmula 122 do STF. Mas, Rodrigo, por que o STJ definiu assim? Existe uma hierarquia entre Justiça Federal e Justiça Estadual? Não. Primeiro, cuidado, que a Justiça Federal, assim como a Justiça Estadual, está no rol de Justiça Comum. Justiça Federal é Justiça Comum, não é Justiça Especial. Justiça Especial é a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Então, não é que existe uma relação de hierarquia. Qual foi o critério adotado pelo STJ aqui? Olha, não há hierarquia, porém, a competência da Justiça Federal, ela está prevista na Constituição Federal, lá a partir do artigo 109 da Constituição Federal. Então, em razão disso, ela vai prevalecer sobre a Justiça Estadual. Mas lembre-se disso, tanto Justiça Federal quanto Justiça Estadual estão no rol de Justiça Comum e não de Justiça Especial.
Mas fiquem atentos, portanto, à regra da súmula 122 do STJ. Não é hierarquia, porém, como a Justiça Federal tem a sua previsão de competência contida na Constituição Federal, o STJ, por meio da súmula 122, entendeu, então, que a Justiça Federal deve configurar o juízo prevalente no concurso, havendo conexão ou continência, no concurso entre Justiça Federal e Justiça Estadual. Rodrigo, então, quando for jurisdições da mesma categoria, imagine, Justiça Estadual, crime A, crime B, tudo da Justiça Comum Estadual. E agora? Como que eu vou definir qual que é o foro prevalente? Qual juiz vai ficar responsável por atrair os demais processos para julgamento em conjunto? Essa regra está lá no artigo 78.2a do CPP, que traz as balizas ali para o nosso caso. No artigo 78, inciso 2a do CPP. Primeiro, vai ser juízo prevalente quem? Aquele juízo competente para o julgamento do delito mais grave. Delito mais graves. Aqui, cuidado, hein? As penas devem ser consideradas individualmente e deve prevalecer a reprimenda, ou seja, a pena máxima. Então, vai ser o juízo prevalente, vai ser aquele responsável pelo julgamento do crime mais grave, As penas devem ser consideradas de forma individual e vai prevalecer a pena máxima. Então, tem que ser o local, o juízo responsável pelo julgamento do crime mais grave. Cuidado. Tem que ser, a análise aqui tem que ser individual. Você não vai somar ali a quantidade de crimes para ver qual que a pena é mais alta. Então, imagine o seguinte cenário. Um crime de roubo foi praticado em determinada cidade. Aquela carga que foi roubada, ela foi encontrada numa cidade vizinha, com vários receptadores ali. Um recebeu ou ocultou um bem, o outro recebeu e ocultou o outro. Então, imaginemos que tínhamos ali 10 receptadores, ou seja, 10 crimes de receptação naquela cidade vizinha. Haverá aqui, provavelmente, uma conexão instrumental. A prova da receptação pode gerar uma influência na prova do crime de roubo. E aí, qual juiz vai prevalecer? O juiz do crime de roubo. Por quê? Mas, Rodrigo, se eu somar as 10 receptações, a pena é mais alta do que o crime de roubo. Mas lembrem-se do que eu disse, a análise aqui é individual. Vai ser o juízo responsável pelo julgamento do crime mais grave. Não importa se eu tenho 10, 20, 30 receptações e apenas um crime de roubo aqui no outro juízo. O juízo prevalente será o responsável pelo julgamento do crime de roubo. Então, comarca A, crime de roubo. Comarca B, 10 receptações. Reconhecida a conexão instrumental aqui, as 10 receptações vão migrar do juízo B para o juízo A, que era o juízo responsável pelo julgamento do crime mais grave. Rodrigo, mas e se os crimes forem de igual gravidade? Se for de igual gravidade, aí sim nós vamos analisar o maior número de infrações. Agora sim, se os crimes forem de igual gravidade, se os crimes forem de igual gravidade, nós iremos analisar o local em que há o maior número de infrações. Então, imagine aquele exemplo que eu dei lá atrás, da conexão intersubjetiva concursal. Os sujeitos praticam vários crimes de roubo em concurso de agentes com emprego de arma. Mesmo crime, com as mesmas causas de aumento, ou seja, com as mesmas majorantes. Eles praticam esses crimes em mais de uma cidade. Cidade A, cidade B. Tá. Vejam, a gravidade é a mesma. Roubo majorado pelo emprego de arma em concurso de agentes, tanto na comarca A quanto na comarca B. E aí, qual vai ser o foro prevalente? Aquele onde foi praticado o maior número de crimes. Imagine que aqui na comarca A praticaram 5 roubos, na comarca B praticaram 4 roubos. Nós vamos então para a comarca A, esses processos serão reunidos lá na comarca A para julgamento em conjunto. Mas, Rodrigo, e se
os crimes forem da mesma gravidade e praticados na mesma quantidade. 5 crimes de roubo em uma comarca, 5 crimes de roubo em outra comarca. Aí nós vamos aplicar o chamado critério da prevenção. O critério da prevenção. Vamos aqui, critério da prevenção. O que é isso, Rodrigo? O que é isso? Nós vamos analisar qual é o juízo prevento. E quem é o juízo prevento? O juízo prevento é aquele que teve o primeiro contato com o inquérito ou com o processo, que praticou o primeiro ato jurisdicional naquele feito. Qualquer ato, pode ser uma medida cautelar, o deferimento de um mandado de busca e apreensão, uma ordem de busca e apreensão, por exemplo, a análise de uma ordem de busca e apreensão vai tornar esse juízo prevento. Então imagine, comarca A, comarca B, nós temos aqui 5 roubos cometidos com emprego de arma de fogo, concurso de agentes aqui, 5 roubos praticados da mesma forma aqui na comarca B. Então, os dois critérios anteriores estão empatados. Nós vamos ter que olhar qual que é o juízo prevento. Imaginem que aqui, o juízo da comarca A, por alguma razão, já analisou essa questão. O delegado da comarca A pediu uma busca e apreensão e esse juiz aqui deferiu ou indeferiu o ato. Quando ele teve esse primeiro contato com o inquérito policial ou já com o processo de andamento, quando ele tem esse primeiro contato antes de qualquer outro juiz, ele se torna prevento. E aí, havendo crimes da mesma gravidade com a mesma quantidade, nós vamos fixar o juízo prevalente pelo critério da prevenção. É isso o que disciplina o Código de Processo Penal. Tá, e agora nós vamos entrar no outro ponto. Rodrigo, sempre haverá a necessidade de reunião dos processos. Nós vamos ter que reunir sempre os processos, toda vez que eu estiver diante de uma hipótese de conexão ou de continência? Não. O CPP trouxe hipótese de, mesmo havendo conexão ou continência, poderá haver separação. Um juiz julga o crime A, o outro julga o crime B. E quando isso vai ocorrer, Rodrigo, nós temos duas hipóteses. Nós temos hipótese de separação obrigatória e também hipótese de separação facultativa. Separação processual pode decorrer tanto de imposição da lei, que é obrigatória, ou para melhor conveniência da persecução penal, que é a facultativa. Quando ela será obrigatória? Nós vamos encontrá-las lá no artigo 79 do CPP, no caso de concurso entre jurisdição comum e a militar. Eu já antecipei isso para vocês aqui. Havendo concurso entre jurisdição comum e jurisdição militar, mesmo que haja conexão e continência, mesmo que o crime da jurisdição comum seja para ocultar a prática de um crime militar, mesmo que haja qualquer outra hipótese de conexão ou continência, nós obrigatoriamente teremos a separação, nós teremos a separação do processo. Então, havendo jurisdição comum e jurisdição militar, mesmo que haja conexão ou continência, o julgamento ocorrerá de forma separada, o crime militar na justiça militar, o crime comum na justiça comum. A outra hipótese é concurso entre a jurisdição comum e o juízo de menores, a vara da infância e da juventude. Aqui muito óbvio também, muito óbvio porque, vejam, eu tenho um crime, vamos voltar lá no nosso crime de roubo. Crime de roubo praticado em concurso de agentes, vamos supor aqui, um crime de roubo praticado em concurso de agentes por um maior e um menor, por um inimputável. Sujeito, um com 20 anos, o outro com 16 anos, vamos imaginar nesse exemplo nosso aqui. Nós temos o que aqui? Conexão? Não. Nós temos continência por cumulação subjetiva. Por quê? Eu falei um crime. Concurso de agentes, um menor e um maior, na prática de um único crime no exemplo que eu dei. Se tivéssemos mais de um crime, seria conexão intersubjetiva concursal. Mas o meu exemplo aqui é um crime só, então nós temos uma continência por cumulação subjetiva. Nesse caso aqui, nós temos uma continência, é evidente, ou se fosse mais de um crime, uma conexão. Porém, o julgamento será separado. O maior será julgado na justiça comum e o menor será julgado na vara da infância e juventude. Então aqui não haverá uma reunião de processos nesse caso. Mas o CPP ele disciplina também
que a separação poderá ser facultativa, lá no artigo 80 do Código de Processo Penal. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo e lugar diferentes, ou quando, pelo excessivo número de acusados, para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Então, veja, o artigo 80 traz uma separação facultativa. O 79 é obrigatória. Vai separar, ponto. Pronto, acabou. O 80 não. O 80, olha, eu tenho uma conexão na continência aqui, mas o juiz pode, a seu critério, a depender da situação, ele pode, não deve, ele pode determinar a separação dos processos. Não, nós não vamos reunir esses fatos para julgamento em conjunto, não. E quando ele pode fazer isso? Quando ele pode fazer isso? Quando os crimes forem praticados em locais diversos, imagine um roubo, uma receptação, que eu disse que a prova de um influencia no outro, mas a receptação foi uma comarca muito distante do roubo, e o roubo já está bem demonstrado ali, já há reconhecimento por parte da vítima, o réu confessou hipoteticamente, não há uma necessidade de reunir o processo do roubo com o processo de receptação. Então aqui poderá, separação facultativa, poderá haver a separação dos processos. Outra hipótese que o artigo 80 traz. Se tivermos vários acusados, imagine, temos vários acusados, alguns estão presos, outros estão soltos, outros não foram sequer localizados, serão ser citados por edital, o processo pode ficar suspenso lá nos termos do artigo 366 do CPP. Então, para não prolongar muito a prisão daqueles que estão provisoriamente presos, o juiz poderá, não deverá, separação facultativa, poderá desmembrar, separar os processos e não efetuar esse julgamento em conjunto. E o artigo 80 traz ali uma válvula de escape para o juiz, veja bem, por outro motivo relevante. Ou por outro motivo relevante. Então, por qualquer outro motivo relevante, se por qualquer outro motivo relevante o juiz reputar conveniente a separação dos processos, ele poderá, repito, não deverá, poderá assim agir nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal. Meus amigos, minhas amigas, era isso em 57 minutos já de aula. Era isso que eu queria trazer para vocês sobre o tema conexão e continência. Trouxe a definição, não a definição, porque o CPP não traz uma definição específica, ao contrário do que ocorre no processo civil, como eu expliquei lá no começo, mas trouxe aqui as hipóteses previstas e os critérios elencados para a reunião dos processos, como funciona, qual que é o juízo prevalente, qual que é o juiz que vai ficar responsável pelo julgamento em conjunto dos processos, e também as hipóteses em que ocorrerá a separação dos processos e não a reunião, mesmo havendo conexão ou continência. Nós temos separação obrigatória, artigo 79, e separação facultativa, artigo 80. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Deixem aí nos comentários o que acharam, eventuais dúvidas também. Podem me chamar no Instagram também, é o @professor Rodrigo Thiago, @professor Rodrigo Thiago, sem H, o Thiago, TI só, TIAGO. Podem contar comigo lá, mandem um direct, podem tirar suas dúvidas comigo. E, repito, não deixem de curtir aqui o vídeo para que aumente o nosso alcance e possamos continuar com esse trabalho gratuito, compartilhando conhecimento com todos vocês. Era isso, amigos e amigas. Um grande abraço a todos e até a próxima.